As 6 maiores audiências da TV fechada em 2021 foram jogos do Flamengo, que eu estive participando da transmissão, narrando, naquele ano, né? Inclusive Flamengo e Palmeiras na final. Mas aí qual foi o entendimento? Pelo menos foi o que me falaram. Assim, houve um temor de uma identificação muito acentuada de um profissional com um determinado time. Então a ideia, que é compreensível... Eu também acho. A ideia é a seguinte, poxa, o João Guilherme ele é um locutor esportivo. Ele não é um locutor flamenguista, ele não é um locutor da Flá TV, que é a TV do Flamengo. Então ele tem que narrar o jogo do Corinthians. Eu narrei Corinthians e Boca. Opa! Lá, os gols do Maico e tal. Eu tava lá, narrei lá. Tem que narrar o Atlético Mineiro, o Galão da Massa, aquela coisa toda, o Atlético Paranaense, o Internacional, o Vasco, o Botafogo. Blá, blá, blá. Então esse foi o pensamento. Esse foi o pensamento. E eu passei a fazer jogos na Libertadores, no caso, né, especificamente, de outras equipes. Fiz jogo do Fortaleza, Atlético Paranaense, outras, Atlético Mineiro, Corinthians e tal. Mas, de fato, existem situações que já era. Não tem mais jeito de desvincular o... Identificou muito, né? Cara, como você bem falou, existe uma identificação muito grande do João Guilherme com o Flamengo. Por motivos óbvios. Eu narrei um momento histórico do Flamengo. Mandou um malvadão e tudo mais. Malvadão, uma série de situações e de bordões, e num momento que foi histórico para o Flamengo, né? Uma trajetória, uma conquista de Libertadores da América 38 anos depois, né? Então foi algo que de fato colou, marcou. Gabigol, incrível. Incrível. Pelos poderes rubro-negros de Gabigol, tem uma série de coisas. Incrível. Tem uma série de muito orgulho, porque eu acho que isso é um fato histórico. As 6 maiores audiências da TV fechada em 2021 foram jogos do Flamengo, que eu estive participando da transmissão, narrando, naquele ano, né? Qual foi o entendimento? Pelo menos foi o que me falaram. Assim, houve um temor de uma identificação muito acentuada de um profissional com um determinado time. Ele gera mais engajamento e mais audiência para o bem e para o mal. Para o mal, claro, com certeza. Então isso influencia nesse raciocínio. Já tive momentos históricos com outras equipes, várias outras equipes. Mas quando se fala de Flamengo, Corinthians... É outra coisa, né? É diferente. Mas isso é louco. Porque tem mais gente envolvida pro bem e pro mal. Aí... Mas isso... E uma coisa também que, assim, vão ficar bravos comigo, mas é verdade. O Flamengo, ele tem a maior torcida, e por ter a maior torcida, e você, corintiano, você vai entender isso também, ele gera mais engajamento e mais audiência para o bem e para o mal. Para o mal, claro, com certeza. Então isso influencia nesse raciocínio. Já tive momentos históricos com outras equipes, várias outras equipes. Mas quando se fala de Flamengo, Corinthians... É outra coisa, né? É diferente. Mas isso é louco. Porque tem mais gente envolvida pro bem e pro mal. Aí... As 6 maiores audiências da TV fechada em 2021 foram jogos do Flamengo, que eu estive participando da transmissão, narrando, naquele ano, né? Inclusive Flamengo e Palmeiras na final. Mas aí qual foi o entendimento? Pelo menos foi o que me falaram. Assim, houve um temor de uma identificação muito acentuada de um profissional com um determinado time. Então a ideia, que é compreensível... Eu também acho. A ideia é a seguinte, poxa, o João Guilherme ele é um locutor esportivo. Ele não é um locutor flamenguista, ele não é um locutor da Flá TV, que é a TV do Flamengo. Então ele tem que narrar o jogo do Corinthians. Eu narrei Corinthians e Boca. Opa! Lá, os gols do Maico e tal. Eu tava lá, narrei lá. Tem que narrar o Atlético Mineiro, o Galão da Massa, aquela coisa toda, o Atlético Paranaense, o Internacional, o Vasco, o Botafogo. Blá, blá, blá. Então esse foi o pensamento. Esse foi o pensamento. E eu passei a fazer jogos na Libertadores, no caso, né, especificamente, de outras equipes. Fiz jogo do Fortaleza, Atlético Paranaense, outras, Atlético Mineiro, Corinthians e tal. Mas, de fato, existem situações que já era. Não tem mais jeito de desvincular o... Identificou muito, né? Cara, como você bem falou, existe uma identificação muito grande do João Guilherme com o Flamengo. Por motivos óbvios. Eu narrei um momento histórico do Flamengo. Mandou um malvadão e tudo mais. Malvadão, uma série de situações e
e de bordões, e num momento que foi histórico para o Flamengo, né? Uma trajetória, uma conquista de Libertadores da América 38 anos depois, né? Então foi algo que de fato colou, marcou. Gabigol, incrível. Incrível. Pelos poderes rubro-negros de Gabigol, tem uma série de coisas. Incrível. Tem uma série, muito orgulho, porque eu acho que isso é um fato histórico. As 6 maiores audiências da TV fechada em 2021 foram jogos do Flamengo, que eu estive participando da transmissão, narrando, naquele ano, né? Qual foi o entendimento? Pelo menos foi o que me falaram. Assim, houve um temor de uma identificação muito acentuada de um profissional com um determinado time. Ele gera mais engajamento e mais audiência para o bem e para o mal. Para o mal, claro, com certeza. Então isso influencia nesse raciocínio. Já tive momentos históricos com outras equipes, várias outras equipes. Mas quando se fala de Flamengo, Corinthians... É outra coisa, né? É diferente. Mas isso é louco. Porque tem mais gente envolvida pro bem e pro mal. Aí... Mas é